queria já passar a palavra aqui para Fernanda Alencar Pereira, que é brasileira, é professora do curso Línguas Estrangeiras Aplicadas ao Multilinguismo e à Sociedade da Informação da Universidade de Brasília, UNB. Possui licenciatura em Letras em Inglês, pela UNB também, e mestrado em Literatura de Língua Inglesa pela Universidade René II da França. Doutora em Estudos Literários, Literatura Comparada, se dedica à pesquisa nas áreas Literaturas Africanas, Pós-colonialismo, Multilinguismo Cultural e Tradução Literária. É isso, Fernanda? Boa noite. Obrigada pela tua participação também. Boa noite a todos. Obrigada pela apresentação. Antes de qualquer coisa, eu queria usar o meu tempo para dizer algumas coisas. Claro, em primeiro lugar, agradecer a todos os organizadores, ao IRD, a Aliança Francesa, a Embaixada e, claro, Daniel Briand, a Aline Banchman, que fez esse convite e desenvolveu o tema da mesa. E, em segundo lugar, eu queria também aproveitar esse momento para declarar o meu apoio, enquanto professora, aos professores do Paraná que estão sendo injustamente combatidos nos últimos dias na sua luta. Então, eu deixo aqui declarado o meu apoio. Em seguida, eu entro no meu tema, que também eu queria pedir uma pequena correção no meu título, né? Que, na verdade, o meu título é A Tradução de Textos Literários Pós-Coloniais Multilingües. Então, está um pouquinho diferente do que vocês receberam no programa, né? E, aproveitando essa correção, eu queria, então, começar tratando desses dois termos chaves da minha fala. Um primeiro, que é o multilinguismo e o multilingüe, e o segundo, que é o pós-colonial, que são dois termos bastante discutidos, debatidos e polêmicos, muitas vezes. Inclusive, o adjetivo multilingüe nem é aceito por muitos corretores da língua portuguesa ainda, é um termo relativamente novo, né? Multilinguismo pode ser tratado como, inclusive, com relação a algumas práticas didáticas em sala de aula, em lugares que de fato, lidam com o multilinguismo no dia a dia, mas também é usado para tratar de manifestações culturais que têm em si, que carregam em si esse contato de línguas que a Sabine nos esclareceu o que significa aqui. Em segundo lugar, o termo pós-colonial, que é bastante polêmico e encerra em si diversas interpretações e debates diferentes. Eu vou ler, porque eu acho que assim é mais fácil manter a sequência, então vamos lá. O cientista político Achille Mbembe, por exemplo, utiliza o termo como um substantivo, na verdade. Ele fala sobre a pós-colônia, para descrever aquele território que ainda sofre com políticas de domínio dos períodos pós-independência. Segundo ele, os rastros do colonialismo continuam presentes nas nações independentes e ainda determinam o comportamento daqueles que estão no poder, mantendo as ex-colônias sobre um regime dominador e exploratório. Essa sensação de continuidade da colonização é comentada por muitos intelectuais e artistas africanos, como o prêmio Nobel Wole Soyinka, por exemplo, nigeriano. Além disso, vários outros pesquisadores também comentam a polêmica do uso do termo pós-colonial, que pode significar tantas coisas diferentes, né? Inocência Mata, por exemplo, crítica literária portuguesa, ela diz que o uso generalizado das teorias pós-coloniais para todos os países que sofreram colonização europeia é bastante criticável. Em seu ensaio, ela ressalta a importância da literatura como elemento constitutivo de identidade coletiva, principalmente em países cuja libertação colonial aconteceu recentemente e onde a pós-colonialidade é assunto ambíguo e tenso. Para ela, considerar, e aqui eu cito, considerar a hibridez e o sincretismo como particularidades da intersecção cultural dos sujeitos do processo de colonização e, portanto, lugares quase cativos da condição pós-colonial e até dos pós-coloniais, é desconsiderar a dinâmica interna das sociedades africanas, acabando por ser tal postura uma espécie de ideologia pré-determinada para proclamar a abertura cultural como algo que só pertence a espaços do centro.
Já uma outra pesquisadora, Ella Shoha, ela critica o uso indiscriminado de categorias como hibridez e sincretismo, bem como pós-colonial, sem levar em consideração traços de neocolonialismo que caracterizam as realidades de países recém-descolonizados, reafirmando, então, a violência da colonização. Isso quer dizer que falar de hibridez sem tratar da luta cultural que ela encerra e da cultura híbrida como forma de resistência do povo colonizado é tratar os resultados da colonização como completamente benéficos para os povos que foram vítimas dela, ou seja, é limpar o produto cultural híbrido de sua carga violenta e sofrida. Da mesma forma, falar de pós-colonialidade como um período pós-colonização, simplesmente, como se essa não mais existisse, é uma forma de mascarar o neocolonialismo e também as consequências perversas e permanentes do colonialismo propriamente dito. E aqui a gente entra numa questão bastante complexa de categoria, porque, quando falamos em países pós-coloniais, a gente coloca junto na mesma classificação vários países diferentes, com histórias de colonização diferentes, às vezes colonizados pelo mesmo colonizador, como, por exemplo, Nigéria e Austrália, mas com realidades atuais totalmente diferentes. Ou, outras vezes, colonizados por colonizadores diferentes, como Nigéria e Senegal ou Angola, por exemplo. E também a gente não leva em consideração as diferenças e relações entre as diversas populações desses países com o centro colonizador. Então, quer dizer, as elites têm relações com o ex-colonizador diferente das classes mais baixas, né? Portanto, o uso discriminado de termo pós-colonial não só falsamente nivela países diferentes, como também possibilita o entendimento enganoso de que as diferentes populações dentro de um mesmo país se relacionam com o centro hegemônico da mesma forma. Como eu disse, australianos brancos e australianos aborígenes seriam, assim, colocados na mesma posição com relação ao centro europeu. O termo, então, desconsideraria as diferenças internas e a opressão sofrida por certa parcela de uma determinada população. Da mesma forma, a população pobre da Nigéria não tem a mesma relação com os ex-colonizadores que as elites financeiras e intelectuais desses países. A realidade pós-colonial não é vivida da mesma forma pelas diferentes camadas da população de um mesmo país. Da mesma forma, a realidade linguística dentro de países como a Nigéria não é a mesma para todas as camadas da sociedade. É com todas essas ressalvas e asteriscos que eu utilizo aqui o termo pós-colonial, para tratar da literatura produzida por escritores nigerianos, que é o meu principal foco de pesquisa. E principalmente da geração formadora, que seria, na verdade, a geração por volta dos anos 50 e 60, que foi quem, na verdade, construíram essas literaturas, né? E essa questão do desequilíbrio entre as forças e entre as línguas, ele fica claro dentro do produto cultural, que, no caso aqui, é a literatura. Certos romances africanos são, então, matérias transculturadas. Como diz o professor Pires Laranjeira, a escrita dessas literaturas denuncia as hesitações entre uma norma de raiz escolar europeia e um bilinguismo textual inusitado e causador de efeitos de estranheza no público acaciano. E essa hesitação é, na verdade, a própria estética de algum desses textos. É o que provoca a resistência e fornece a tônica de construção literária. Quer dizer, a hesitação entre uma língua e outra, a hesitação entre uma herança cultural e outra, é, na verdade, o texto em si. A composição heterogênea das literaturas africanas evidencia a presença de um certo bilinguismo, e às vezes multilinguismo, como eu disse, e cada manifestação literária toma diversas formas, de acordo com o país, cultura e contexto histórico dos quais provém a obra literária em questão. O escritor que eu mais pesquisei até hoje é o nigeriano Chinua Achebe, que tem uma obra muito importante para a formação dessas literaturas. E eu busquei analisar, dentro das obras dele, o uso que ele faz da língua inglesa, claro, levando em consideração o contexto de partida dele, que, na verdade, é a cultura Igbo, né? Então, ele não tem a língua inglesa como língua materna, e sim a língua Igbo. Achebe, em muitos momentos dentro de suas obras, transpõe expressões do Igbo para o inglês, sem procurar expressões equivalentes da língua inglesa.
Daí o estranhamento do leitor e a certeza de estar na presença de uma outra cultura, que não se expressa originalmente naquela língua ali escrita. Em alguns outros momentos, Achebe transcreve expressões em Igbo e, em seguida, fornece a tradução ao leitor, como no exemplo abaixo. Obi okonkwo nwajielo yobo, que, na verdade, significa Obi who had been to the land of the whites, ou seja, Obi é aquele que esteve na terra dos brancos. Então, ele faz isso o tempo inteiro dentro dos romances e contos. Ele escreve em inglês, mas um inglês que causa um certo estranhamento para quem tem costume de lidar com essa língua, como no exemplo, It is true indeed, my dear friend, I cannot yet find a mouth with which to tell the story. E eu encontrei a tradução direta do Igbo para esse texto e vi que, na verdade, ele faz uma transposição quase que literal do Igbo para o inglês, sem buscar um equivalente em inglês. Então, em português, seria algo como: é verdade, minha querida amiga, no entanto, eu não posso encontrar uma boca para contar essa história. Na tradução para o português desse romance, nós temos: é verdade, minha querida amiga, até agora não tive ânimo para contar a história. Quer dizer, aquela expressão que a gente tinha no texto em inglês, I could not find a mouth, quer dizer, não pude encontrar uma boca, ela se perdeu na tradução e o texto ficou bem mais plano e limpo, vamos dizer assim, sem nenhum estranhamento para o leitor brasileiro, né? Quer dizer, não encontrei o ânimo para contar a história, tudo bem, a gente passa direto pela frase sem nenhuma interrupção. Imagens metafóricas e provérbios compõem a essência da linguagem dos personagens Igbo de Achebe, nos romances Things Fall Apart, Arrow of God, e também No Longer It Is e A Man of the People, que são os 4 romances mais importantes dele. Ainda encontramos construções como, por exemplo, e aqui eu leio a tradução em português, ele escrevia o tipo de inglês que eles admiravam, mesmo que não entendessem, do tipo que enchia a boca como a carne seca do provérbio. No entanto, essas construções rareiam nesses 2 últimos romances que eu falei, que representam a nova ordem, segundo a organização dos romances de Achebe. Ele tem uma parte da produção que retrata uma realidade e quase começo de colonização, e depois uma parte da obra que já retrata a colonização instalada e a pós-colonização, né? E a gente percebe dentro dessas obras que as manifestações linguísticas e o modo como ele usa a língua inglesa vai se modificando. Então, a própria representação da língua, o modo como ele usa a língua, segue uma progressão também histórica, né? Daí a importância de nós, como tradutores, que vão transpor esse texto para a língua portuguesa, ou para outras línguas, de também dar uma determinada atenção para as estratégias e artimanhas linguísticas que ele utiliza para representar a história dentro da forma linguística, né? E essa é uma situação que já é diferente para as gerações atuais. Por isso que eu disse que, no começo, eu tratava, na verdade, das gerações formadoras, que precisavam usar a língua como um instrumento de legitimação identitária, né? Eles precisavam se afirmar e colocar certas questões linguísticas ali, né? Para as gerações atuais já é bem diferente. Vocês já devem ter ouvido falar, por exemplo, da escritora Chimamanda Adichie, que, apesar de ser Igbo, não tem o Igbo como língua materna, né? Então, ela já escreve a partir de um ponto de vista, de uma perspectiva e de um lugar que certas lutas já foram lutadas, então ela já não precisa mais lidar com essas questões. Então, na hora de traduzir textos que vêm do mesmo lugar, mas que falam de momentos históricos diferentes, é importante que o tradutor, a partir daqui, né, tenha uma certa atenção a esses detalhes, né? O multilinguismo dos personagens de Achebe aparece dentro do romance como elemento identificador da coabitação das línguas, porque, assim como o autor, os personagens também são multilingües, né? E aqui eu cito um trechinho que deixa isso bem claro, que é: o discurso que tinha sido começado 100% em Igbo agora era meio a meio, mas seu público ainda parecia extremamente impressionado. Eles gostavam de bom Igbo, mas também admiravam inglês.
Desse modo, a questão das línguas faladas pelos personagens ganha contornos de discussão elaborada dentro do discurso do narrador. Para construir a personalidade de Obi, é preciso explicar sua relação com as línguas que fala, pois essa relação deriva da própria história de seu país. O Igbo é a língua da família e da comunidade, mas o inglês é a língua da escola e da vida profissional. Na sua língua materna, ele não consegue se expressar de forma grosseira, mas como se as palavras assumissem um sentido real e maior do que o sentido que assumem na língua inglesa. Porque, na verdade, a colônia se configura, e nesse caso a pós-colônia, ou ex-colônia, se configura como uma zona de contato entre, pelo menos, duas culturas diferentes, onde existe uma relação de poder, e para sobreviver a cultura subjugada precisa transculturar-se. O contato entre falantes de línguas diferentes e a necessidade de estabelecer comunicação faz surgir novas variantes de idiomas envolvidos. E aí nós vemos surgir, dentro dos romances de Chinua Achebe, também o uso de pidgin ou broken English, como ele mesmo diz, né? Então, quer dizer, as línguas já se misturam, já entram em contato num determinado ponto, num nível que nós temos aí o surgimento de uma nova língua que também é utilizada esteticamente dentro do romance. A literatura de escritores como Chinua Achebe revela esse duplo pertencimento e a busca por reconhecimento linguístico e identitário. Configura-se assim como um texto resistente, como descreve a crítica literária Dori Summer. E aqui eu cito: alguns livros criam resistência para o leitor competente intencionalmente, ao estabelecer uma distância intransponível entre o leitor e o texto, e assim levantar questões de acesso ou de boas-vindas. A estratégia desses livros é um tipo de incompetência de leitura, a qual não poderia ser superada com releituras. São, na verdade, lacunas, espaços em branco, que tornam o texto mais duro para quem dali não vem. Mas tais lacunas poderiam também ser preenchidas rapidamente e erroneamente por aqueles que pertencem àquela realidade. Logo, as marcas do duplo pertencimento criam cicatrizes e, na verdade, tornam visíveis o contato dentro do texto e significam por si só. Estabelecem seus próprios significados justamente por não trazerem um significado imediato. Essa característica traz desafios para a tradução que pedem por estratégias diferenciadas. Hoje já existe bibliografia especializada que apontam para uma área relativamente nova dentro dos estudos da tradução, que é a tradução pós-colonial. Podemos citar teóricas como Susan Basnet, Maria Timosco e a indiana Tejawini Niranjana, que já se ocupam da elaboração de uma teoria para a prática da tradução desses textos, buscando uma perspectiva não exotizante e capaz de revelar a assimetria das relações entre povos, raças e línguas. Mas ainda é um terreno muito fértil e aberto a novas ideias. Se o mercado de traduções desses textos estiver disposto a explorar essa estratégia, terá de abrir mão de certos modelos e padrões, como notas explicativas de rodapé, por exemplo, porque esses textos não se querem explicados tão claramente assim. A ideia seria, então, trazer a resistência e as perguntas de acesso também para o texto traduzido. E, bom, é isso. Obrigada.